E aí rapaziada, sou o Zé Lopes com mais um vídeo do canal PegadoEsporte.tv. E hoje o vídeo tá da hora, hein meu? Rapaz, vamos mostrar lutadores que são considerados queixo de vidro. Eu confesso que eu fiquei um pouco ansioso para fazer esse vídeo. Eu tava com o roteiro na mão, cara, faltando ali alguns ajustes, algumas imagens. Mas tem lutadores que são desfavorecidos no quesito pouca absorção de golpes no queixo. E acredita-se até que pode ser um fator genético que diferencia um do outro. Agora imagina você sendo um lutador e tendo uma fraqueza onde um dos atributos mais valorizados é a durabilidade e a resistência. Porque ter a capacidade de aguentar um soco pode ser a única diferença entre tornar-se um campeão ou desaparecer na obscuridade das derrotas. Então vamos lá, porque você está no top 10 lutadores considerados por muitos queixo de vidro. E não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal para você receber os próximos vídeos em primeira mão, amigo. E é isso aí, eu vou colocar agora uma vinhetinha e a gente já volta na 10ª posição. E a nossa querida 10ª posição ficou com Wanderlei Silva. Apesar dele entrar aqui na nossa lista dos 10 mais queixo de vidro, ele é considerado mundialmente como um dos maiores da história do MMA. O Wanderlei teve aquela incrível sequência de vitórias na época do Pride, assim como bem comparado com a sequência de vitórias do Anderson Silva no UFC, e ele é realmente um atleta que inspirou muita gente no mundo todo. E como na vida nem tudo é mil maravilhas, o Wanderlei já havia dado algumas indicações que poderia entrar aqui na nossa lista dos 10 mais queixo de vidro, com aquela derrota contra o Vitor Belfort, onde ele levou uma sequência de golpes, e também ele perdeu para Dan Anderson, Rampage Jackson e Chris Lieber. Prosseguindo aqui nosso top maravilhoso, a 9ª posição ficou com Brenda Schaub. Foi finalista e vice-campeão do reality show The Ultimate Fighter, perdendo apenas para Roy Nelson por nocaute. E perdeu por nocaute também para o Minotauro, e teve também a vez de Travis Browning. E a posição número 8 ficou com Stephen Struve, que é um gigantesco lutador de jiu-jitsu e kickboxer. Recentemente ele vem desenvolvendo bem sua parte em pé, e curiosamente tem problemas em impor a sua envergadura, que não é nada pouca, e se defende extremamente mal. E quem sabe muito bem disso é o Júnior Cigano, Roy Nelson, Travis Browning, Mark Hunter e Alistair Overeem. Safe, but also to deliver blows that'll end up Hernan punch, and it landed. A posição número 7 ficou com Kate Jardine, que no UFC 66 Liddell vs Ortiz ganhou o prêmio de melhor nocaute da noite com um gancho de direita sobre Forrest Griffin. E logo mais no UFC 71 em Las Vegas, Nevada, não resistiu ao soco de Riston Alexander. E no UFC 84 foi a vez de Wanderlei Silva testar o queixo de Jardine, e depois de uma vitória, Jardine teve 5 derrotas seguidas. Então pessoal, voltando aqui para o nosso top, a nossa 6ª posição ficou com Chuck Liddell, que apesar de ser considerado um dos maiores da história do UFC, segundo o maior nocauteador e o segundo que mais aplicou knockdowns no evento, ele amarga a fama de queixo de vidro. E depois de 3 derrotas seguidas por nocaute, e após a luta contra Rich Franklin no UFC 115, Liddell disse que definitivamente iria abandonar o MMA. Prosseguindo aqui nosso top incrível, a 5ª posição ficou com Marvin Eastman.
Ele que foi surpreendido por Travis Luthor com um overhand de direita, pegou bem na pontinha do queixo e perdeu também por socos para Quinton Jackson, Dennis King e Vitor Belfort. Bora lá, pessoal, vamos continuar aqui no nosso top. A quarta posição ficou com Andrei Arlovski. Andrei Arlovski é um veterano completíssimo que, se focado em manter a luta em pé, pode acabar com o oponente por lá mesmo. Sua principal arma é um diretaço de direita, só que ele foi nocauteado de forma incrível pelo Fedor Emelianenko. Então, rapaziada, sempre tem aqueles lutadores que falam: ah, eu não sou queixo de vidro, eu vou provar que eu não sou. Mas caramba, pô, como que não é? Não é opiniões nossas. O negócio são os números que mostram. Né? Tanto que muitos lutadores, quando tem o seu adversário, ele olha onde tem a fraqueza, onde não tem, e vai trabalhar em cima daquilo ali, pô. Tem como fugir. E nem vamos ficar perdendo tempo falando sobre isso, não. E vamos para a nossa terceira posição, que ficou com o Antônio Pezão. E a participação do Pezão no UFC acabou chegando ao fim. Ele fez grandes lutas, outras nem tão boas, mas ele é um grande atleta, é um dos grandes nomes do MMA mundial. E foram 11 lutas no UFC, né? Foram 11 lutas no UFC, 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Dessas 7 derrotas, teve Daniel Cormier, Caim Velasquez, Mark Hunter e Roy Nelson. Silva throws the low kick, keeps his head on the center line, and that's all Nelson's been waiting for all night. Just keep that head still and let me hit it. He's been landing it, but that was actually an uppercut. Entra e depois a direita. A direita ainda por cima. Então a velocidade realmente teve essa inversão. E a segunda posição ficou com Alistair Overeem, que é um dos pesados mais técnicos da história. E ele se destaca em todas as áreas praticamente. E contra qualquer oponente, se ele estiver focado principalmente na luta em pé, onde usa poderosas joelhadas vindas do clinch, chutes baixos, várias combinações de socos para acabar vencendo seu oponente. Porém, ele tem 14 derrotas por nocaute, e entre elas Ben Rothwell, Sergei Kharitonov, Antônio Pezão e muitos outros encontraram sua fraqueza. E a nossa primeiríssima posição ficou com James Thompson. James Queixo de Vidro Thompson fez sua estreia no Pride Fighter Championship número 28 e enfrentou Alexander Emelianenko. E apesar de ele perder a luta em 11 segundos, continuou com a organização durante muito tempo ainda. Thompson tem 16 derrotas. Dessas 16 derrotas,